Bom, pessoal, então vamos lá. Começando aqui mais uma aula, né, do Viver de Terapia Online. Essa aula que a gente dá toda quinta-feira, dessa vez está sendo gravada, porque a gente teve uns problemas na hora de transmitir a live da aula na quinta-feira. Espero que o áudio esteja tranquilo, esteja tudo certo, dê tudo certo. Deixa eu dar uma última checada aqui. Tá, vamos lá. Então, antes de começar essa aula, vocês podem ver que eu já fiz essa aula no Canva, tá? Então, eu recomendo muito vocês a usar o Canva para poder fazer as suas publicações. Né? Hoje em dia o Canva, principalmente para quem vai fazer o tipo de serviço que vocês vão fazer, o tipo de marketing que vocês vão fazer, né? O tipo de promoção que vocês vão fazer do serviço de vocês, o Canva ele cumpre a função super bem, não precisa de mais que isso. Tá? Apesar de eu ter assim, a versão paga, custa 30 e poucos reais por mês, mas é super simples de usar, é super fácil e você não vai precisar editar, usar um Photoshop da vida para poder fazer as suas edições, até porque a assinatura do Photoshop também é muito mais cara. Né? Fora que é muito mais complexo, então vale a pena pagar. Mas a aula de hoje não é sobre isso, a aula de hoje é sobre conteúdo de qualidade. Deixa eu começar a apresentação aqui. Bom, vocês devem ter muito ouvido falar as pessoas, vocês devem ter ouvido muitas pessoas falar que vocês precisam produzir conteúdo de qualidade. Né? Todo criador de conteúdo precisa produzir conteúdo de qualidade e não adianta você só postar uma foto por postar uma foto. Né? Tem que ter contexto, tem que ter conteúdo, tem que ter qualidade, tem que trazer algum tipo de valor. Mas o que faz um conteúdo de qualidade? Né? Como que eu posso produzir um conteúdo de qualidade? O que vai fazer o meu conteúdo ser de valor para aquelas pessoas que estão tentando buscar? Então vamos lá. Um conteúdo de qualidade é um conteúdo que ele precisa cumprir essas três funções. Então ele precisa gerar valor, ele precisa gerar consciência e ele precisa quebrar objeções. Tá? Então isso é o que faz um conteúdo de qualidade. Toda vez que eu entro no Instagram que eu não quero ver humor ou as pessoas que eu já conheço, né, como tá a vida das outras pessoas, que a gente sabe que é para isso que serve as redes sociais também muitas vezes, para poder querer saber a vida dos outros, eu entro para poder aprender algo novo, ou para poder ver algo, né, absorver algum tipo de informação que vai me ajudar. Isso é gerar valor, isso é gerar consciência, isso é quebrar objeção. Tá? Então, toda vez que eu sigo alguém novo, normalmente é porque o conteúdo dessa pessoa cumpriu essas três funções para mim. Tá? Principalmente se é algo voltado à vida, voltado à carreira, voltado a, enfim, ao aprendizado em si, de modo geral, né? Mas, de novo, o que faz um conteúdo ser de gerar valor, gerar consciência, quebrar objeções? Então, antes de eu falar sobre isso, eu quero relembrar com vocês que todo conteúdo deve ser baseado em nicho na persona. Tá? Eu vou dar uma relembrada aqui sobre o que é nicho, o que é persona. Então, o nicho ele é a parcela do mercado que você está querendo atingir e a persona é uma representação de todas essas pessoas que estão no mercado, que estão nessa parcela desse mercado. Né? Então, o nicho, por exemplo, no nosso caso, o nosso nicho é psicólogos, profissionais de saúde mental que estão interessados em terapia online, esse é o nosso nicho, nosso subnicho. E a nossa persona seria, no caso, a nossa persona tem nome, inclusive, né? Ela chama Juliana, se eu não me engano. Juliana, não minto, Ana Júlia. Nossa persona chama Ana Júlia, foi o que eu criei e tinha esquecido o nome. Né? Chama Ana Júlia, ela tem por volta ali dos 20 e poucos anos, né? Acho que eu coloquei 26 anos. É formada em psicologia, está começando agora no mercado, tem seus hobbies lá específicos, tem as suas dores, né? Então é importante a gente definir as dores. Então a Ana Júlia, ela vai representar todas aquelas pessoas que estão tentando atingir. Então eu já sei que é uma pessoa jovem, ali entre os seus 25 anos. Então eu já sei que todo o conteúdo que eu produzir eu vou falar numa linguagem mais jovem, porque são pessoas da cidade que eu estou tentando buscar, que eu estou tentando atingir com a minha informação. Eu já sei que eu posso trazer coisas que estão inseridas no dia a dia da Ana Júlia, né, que é uma representação de todo mundo, então eu posso trazer coisas que jovens estão acostumados, por exemplo, ir num bar no final de semana, eu posso falar sobre isso. Né? Então a persona ela vai ajudar você a guiar o seu conteúdo para poder conversar com aquela pessoa específica que você está tentando buscar. Então isso faz parte da fundação do seu conteúdo. Tá? E além disso, existem os pilares das mídias sociais, tá? São 4 pilares e todo o seu conteúdo, tudo aquilo que você produzir, tudo aquilo que você criar, deve ser sustentado por esses pilares. Então, esses pilares, junto com o nicho e a persona, vão ser o alicerce ali de tudo que você estiver produzindo, de tudo que você estiver criando. Então, esses pilares, eles são valor, relacionamento, cultura e audiência, tá, pessoal? Então, o que é valor? O que é gerar valor? É você produzir um conteúdo
que ele tira uma pessoa de B e leva para A, ou tira uma pessoa de A e leva para B. Né? Eu não posso estar no mesmo lugar quando eu consumir aquele conteúdo. Eu tenho que ter aprendido algo. O seu conteúdo tem que ter me ajudado em alguma coisa. Né? O que é um relacionamento? Eu vou falar. Desculpa. Eu vou falar mais especificamente sobre cada um deles, mas relacionamento é o outro pilar. Né? Então, através do seu conteúdo, você tem que se relacionar com aquelas pessoas que estão seguindo. Né? Você tem que ser uma pessoa aberta, você tem que conversar diretamente com essas pessoas, tem que ser acessível. Ela tem que gerar cultura. O que é um conteúdo que traz cultura? É aquele conteúdo que cria crenças, rotinas, tradições. Eu vou falar mais sobre isso também. E conteúdo que gera audiência. Né? Não adianta nada eu estar lá todo dia me matando para poder produzir conteúdo e as pessoas não estão vendo. Não tenho audiência suficiente. Minha audiência é baixa, tem poucas pessoas me seguindo. Não adianta, isso não vai me trazer resultado também. Tá? Então, já disse antes que seguidores, eles são sim métricas de vaidade, eles não são tudo, não são o número de seguidores, o número de curtidas não é tudo, mas ele é sim importante, claro, ele faz parte de tudo. Então você tem que estar produzindo conteúdo de qualidade e através desse conteúdo você aumentar a sua audiência. Então esses são os 4 pilares que vão sustentar toda a sua criação de conteúdo. Então o seu conteúdo precisa gerar valor, precisa gerar relacionamento, gerar cultura e gerar audiência. Então vamos lá. O que é um conteúdo que gera valor? Né? Um conteúdo que gera valor, como eu disse antes, é aquele conteúdo que ajuda, que transforma, que me tira de um lugar e me leva para outro. Tá, então, para isso, né, agora como que eu produzo um conteúdo de valor assim? Então, para isso eu posso produzir um conteúdo focado nessas 4 coisas aqui. Né? Eu posso... Tem até uma fórmula que a gente usa. Então, o meu conteúdo ele tem que ser focado nos erros mais comuns da minha audiência, ele tem que estar quebrando objeções, ele tem que estar respondendo dúvidas frequentes e ele tem que preciso ter conteúdo onde a pessoa que vai estar ali absorvendo aquele conteúdo vai poder botar a mão na massa, conteúdo de mão na massa. Então, o que são cada uma dessas coisas? Eu vou explicar cada uma dessas coisas e vou explicar para vocês também como que a gente usa isso, né? Como que a gente alterna. Então, conteúdo de erros mais comuns, você vai pegar, por exemplo, se eu falo sobre... sei lá, estou falando sobre vida, sobre síndrome do pânico. Tá? Eu falo sobre síndrome do pânico, meu objetivo é conversar com jovens que sofrem com síndrome do pânico. Mas não necessariamente as pessoas sabem que elas sofrem com aquilo, ou sabem que elas precisam de uma solução para aquilo. Então como é que eu vou comunicar isso? Eu vou falar sobre os erros mais comuns. Quais são os erros mais comuns nesse caso? Eu estou conversando com pessoas ali de 18 a 30 anos. Eu posso falar das coisas que estão inseridas no dia a dia de uma pessoa que tem entre 18 e 26, 30 anos, que podem desencadear uma crise de pânico, por exemplo. Né? Então, o que pode desencadear uma crise de pânico? Se a pessoa, sei lá, tem fobia social, ela pode evitar ir em lugares muito lotados, por exemplo. Né? Isso pode gerar uma crise de pânico. Então, aqui, isso é um erro comum. Ou, sei lá, não praticar um esporte pode ser um erro que essa pessoa está cometendo, porque o esporte vai ajudar ela a... Enfim, acho que vocês entenderam o que eu estou querendo dizer. Eu estou meio ruim para poder pensar em exemplos hoje. Eu tô um pouco criativo, mas acho que vocês conseguiram entender o que são os erros mais comuns, né? As objeções, que é uma quebra de objeção. Por exemplo, a pessoa fala assim, isso aí é frescura, síndrome do pânico é frescura, isso não existe, isso é só conversar com um amigo que passa. Isso aí é um conceito que está errado na cabeça dessa pessoa, e você vai lá e vai quebrar esse conceito. E vai falar assim, não é bem assim, isso é um problema que ele é realmente sério, que precisa ser tratado assim, assim, assado. E beleza, dúvidas frequentes, já está claro no nome, né? A pessoa vai lá, aí é importante você estar conversando constantemente com a sua audiência. Eu vou falar sobre isso em relacionamento, mas é importante você estar sempre perguntando para as pessoas quais são as dúvidas delas e estar respondendo essas dúvidas. E conteúdo de mão na massa, o exemplo seria eu ensinar uma técnica de respiração, por exemplo, para quando estiver acontecendo alguma crise, para quando a pessoa estiver em crise de pânico, por exemplo, né, ela poder fazer um exercício de respiração ali que vai ajudar ela a acalmar e tudo mais. Isso é botar a mão na massa. Ou falar para ela, por exemplo, para ela escrever um diário, né, isso pode ajudar a pessoa a botar o que ela sente para fora, ou eu fazer mesmo isso junto com ela, pode ser também. Isso é conteúdo de mão na massa. E usando desses 4 fatores, né, vocês têm que estar sempre explorando novas possibilidades, né? Porque tudo aquilo que é novo, tudo aquilo que é original também carrega valor junto.
tá? Então, quanto mais conteúdo original vocês conseguirem produzir, melhor, mas, né, lembrem-se que você não precisa ser original para poder ser autêntico, né? Então, você copiar aquilo que já existe, aquilo que já dá certo, principalmente no começo, também é uma ótima estratégia. Tá bom, pessoal? Agora, o que eu falei? Qual que é a formulazinha que a gente usa, né? A gente procura estar sempre alternando. Então, ao longo da semana, você vai postar, sei lá, que você poste 5 vídeos ao longo da semana, ou 4 vídeos, vamos colocar 4 vídeos e 5 fotos. Eu vou estar sempre alternando esses vídeos entre esses fatores. Então, numa semana eu posso postar um vídeo sobre erros mais comuns, um vídeo quebrando alguma objeção e um vídeo de mão na massa. Na outra semana eu posso postar 2 de dúvidas frequentes, um de erros mais comuns e outro de objeções, por exemplo. Então é interessante sempre ir alternando nesses fatores e sempre ir pensando nisso quando você estiver refletindo sobre qual que vai ser o tema do meu próximo vídeo ou da minha próxima publicação. Tá? Então isso é gerar valor. Agora, gerar cultura. O que é gerar cultura? Né? Quando a gente fala em cultura, a gente pensa em tradição, em folclore, em saci, né? Mas não é bem isso que a gente está falando. Então, você criar cultura, você criar a sua própria tradição ali, junto com os seus seguidores, junto com a sua audiência, junto com as pessoas que estão te acompanhando. Então, é você fazer com que as pessoas vistam a sua camisa, levantem a sua bandeira, ergam a sua bandeira. Por isso que eu coloquei essa imagem aqui. Né? Então, é você criar a sua tradição. Agora, como que você cria a sua tradição? Como você faz as pessoas vestirem a sua camisa? É você criando rotina junto com ela. Você, claro, com conteúdo de valor, sempre. Isso é um fator muito importante aqui. Mas o que ajuda muito a criar a sua própria tradição é você ter uma rotina específica, né? Você abrir a sua rotina com as pessoas, você ter hashtags próprias, você compartilhar coisas que você acredita, e você fazer até mesmo desafio junto com essas pessoas. Né? O que seria compartilhar a sua rotina? Você, todo dia de manhã, por exemplo, o Joel J, por exemplo. O Joel J é um ex-nadador olímpico. Olímpico não, desculpa, eu não sei se ele é olímpico, mas é um ex-nadador brasileiro que ganhou milhares de campeonatos aí mundo afora. Que ele chama Joel J, e ele fala sobre, nas mídias sociais dele, ele fala sobre produtividade, né? sobre desenvolvimento pessoal e tudo mais. E todo dia, 5h30 da manhã, ele vai lá e ele acorda e publica, a foto do relógio dele, 5h32, sei lá, ele tem alguma coisa assim, que é o clube das 5h32, algum número assim. Mas todo dia, todo santo dia, sem perder um, ele vai lá e publica 5h32. Não eu exatamente no caso, mas eu como audiência dele. Eu posso me identificar com isso e falar assim, não, agora todo dia. E ele sempre está incitando o público dele, né? Falando assim, pessoal, vamos acordar comigo todo dia 5h30. Me mandem foto do seu relógio quando você acordar comigo e tal, não sei o quê. Então eu posso usar isso como motivação. Né? Então eu falo assim, então eu quero acordar mais cedo, já quero acordar mais cedo, e eu vou usar esse cara como motivação todo dia, eu vou mandar uma foto para ele, para mostrar que eu tô acordando às 5h30 junto com ele. Porque isso vai melhorar minha vida de alguma forma. Isso é criar rotina. Né? Eu já vejo aquele cara, eu como se eu fosse o Joel J, por exemplo, esse cara já não seria mais meu seguidor, ele seria um fã. E isso é fenomenal. Esse cara com certeza é uma pessoa engajada em todas as minhas publicações. Ele tá sempre lá. Hashtags é a mesma coisa. Toda vez depois de uma aula eu posso ir lá e fazer a hashtag da aula, por exemplo. Né? Isso cria uma rotina bacana com as pessoas. Coisas que você acredita, compartilhar coisas que você acredita é interessante, porque as pessoas podem se identificar com aquilo. Eu, por exemplo, sou flamenguista. Né? Eu posso falar nos meus vídeos, falar assim, eu torço pro Flamengo porque o Flamengo é o melhor time do mundo. Eu tenho certeza que muita gente que é flamenguista também vai olhar e falar assim, tá aí, gostei desse cara, me identifiquei e vou continuar seguindo ele, não só porque eu gosto do conteúdo dele, mas também porque ele é flamenguista. Né? Cria fator de identificação. E desafios, por exemplo, eu vi uma blogueira, eu esqueci o nome dela agora, mas ela fez um desafio muito interessante, né? Que ela fala também sobre desenvolvimento pessoal, sobre saúde mental e tudo mais. E o desafio dela foi que todo dia, às 6 horas da manhã, ela ia meditar junto com os seguidores dela. Então ela já meditava todo dia, durante 30 dias. Então ela já meditava todo dia às 6 horas da manhã, e ao invés de simplesmente acordar e meditar, ela só colocava o celular dela ali numa live, ao vivo. E todo mundo que estava lá assistindo ela poderia estar meditando junto com ela. Ela não falava nada, ela simplesmente acordava, colocava ali, sentava e ficava meditando durante 5, 10 minutos. Levantava, agradecia o pessoal e é isso. Né? Então isso pode. E ela estava sempre também instigando o público a participar, né? Dessa meditação em conjunto.
Então as pessoas podem olhar e falar assim, ó, sempre quis meditar, ela tá me incentivando, eu vou começar a meditar. Né? Então por causa dela você fez algo novo. Putz, isso é fenomenal, assim, as pessoas reconhecem muito isso. Então isso é criar cultura, isso é gerar cultura. O próximo pilar, né, que vai sustentar o conteúdo de vocês. Aqui eu já estou dando várias, vocês devem ter percebido que eu já estou dando várias ideias de conteúdo para vocês. Né? Então, do que fazer. Outra coisa, relacionamento. Né? Então você tem que se aproximar da sua audiência. Isso é fenomenal. Isso faz as pessoas deixarem de ser seguidores e se tornarem fãs realmente, assim. A pessoa sentir que você tá lá para ela, assim como você tem que saber que ela que é por causa daquela pessoa que está te assistindo, te acompanhando, que você tá onde você tá. Tá? Então isso tem que ficar muito claro, você tem que ser uma pessoa acessível. Agora, como que você se torna essa pessoa acessível? Tem várias formas. E aqui eu coloquei 1, 2, 3, 4, 7 delas, né, que são acho que as mais interessantes. Aqui tá tudo no mesmo lugar, né, essas últimas três. Mas vamos lá, direct messages, né, mensagem. Você troca mensagem com seus seguidores. Toda vez que algum seguidor seu te mandar uma mensagem, você tem que responder essa mensagem. Você tem que mostrar que você está presente. Né? Outra coisa que você pode fazer através de mensagens diretas é você pegar todo mundo que te seguiu e ir lá e mandando mensagem para a pessoa agradecendo por ela estar lá. Quantas pessoas você já viu fazendo isso? Quantas pessoas que você seguiu e ela pegou e te agradeceu por você estar lá? Assim, ó, obrigado. É porque você está me seguindo que eu estou chegando onde eu estou chegando, que eu estou crescendo, que eu estou evoluindo. Então, obrigado. Estou aqui para poder te ajudar no que você precisar e eu te agradeço muito por isso. Então, qualquer dúvida que você tiver, pode mandar aqui que eu vou estar aqui para te responder, porque esse é o meu objetivo. Mas se você segue uma pessoa e a pessoa te mandar uma mensagem dessa, por vídeo ainda, falando o seu nome, meu querido, você pode ter certeza que você já ganhou essa pessoa e que essa pessoa vai te ganhar, porque isso é tão sensacional, assim, é tão legal esse carinho, você receber de volta essa troca, né? Que você se sente valorizado ali. Você fala assim, puta, eu posso até parar de seguir esse cara, ou parar de gostar do conteúdo desse cara um dia, ou não ser mais interessante para mim, mas eu não vou deixar de seguir ele, né? Porque eu sei que eu tenho valor para ele. Então, direct messages, lives também é ótimo, claro, não preciso nem explicar, você vai estar lá ao vivo com a pessoa vai poder tá tirando dúvidas com você ali ao vivo, né, diretamente. Isso é muito legal. Com lives, a gente já pode juntar aqui com a participação, né? Você participar das lives de outras pessoas, convidar outras pessoas para poder participar das suas lives, principalmente se as outras pessoas forem sua audiência. Tá? Por exemplo, um outro exemplo que também é tradição, virou tradição, né? O Érico Rocha, que é um dos grandes nomes do marketing digital hoje também aqui, né? Que ele fala sobre lançamento. Acho que é o maior nome de lançamento de produto hoje é o Érico Rocha. Ele todo dia de manhã ele faz uma live chamada 747, né? Às 7h47 da manhã ele convida alguém que já foi aluno dele ou que é aluno dele agora para poder participar de uma live. Né? Então as pessoas, a audiência que é desse ex-aluno ou desse aluno dele que está participando dessa live vai estar conhecendo o Érico ou vai estar ali na live junto e toda a audiência do Érico vai estar vendo isso. Né? Então a mesma coisa com você. Participação é muito interessante por isso. É uma troca ali mútua, ao vivo, super benéfica, super legal. Comentários, respondam todos os comentários que as pessoas publicarem nos seus posts. Responda tudo, que seja só uma palminha. A pessoa comentou uma palminha, responde. Responde uma palminha de volta. Mas esteja lá para elas. Isso é muito importante, isso é muito legal. Isso dá a percepção de que você é acessível. Não só a percepção, porque você vai estar sendo acessível, mas mostra para as pessoas que você é acessível, que você está lá, que você não é só uma pessoa inalcançável que ela está seguindo ali, porque ela se interessou pelo conteúdo. Outra coisa, os stories. Os stories, as enquetes, as caixas de perguntas, fazer tudo nos stories. Stories eu não preciso nem falar, você simplesmente pega o seu celular, se grava, você vai estar conversando diretamente ali com as pessoas. Fazer enquetes e caixas de perguntas ajuda você a entender quem que são aquelas pessoas que estão te seguindo, quem que são o seu público, quais são as dores dessas pessoas, quais são as dúvidas frequentes, quais são as objeções, quais são os erros mais comuns. Tudo isso você vai aprender aqui, interagindo com as pessoas, trabalhando no relacionamento. Tá? Então é isso, é exatamente isso que traz engajamento, é aqui que você mais ajuda. Tá? Esse tem que ser outro pilar do conteúdo de vocês. E por último, audiência. Né? Então a construção de audiência, até escrever essa frase aqui, que a construção de audiência ela envolve a união de todos os pilares, acima, no caso ao lado, né? Acima ficou errado.
E a união de todos os pilares, de todos esses pilares, mais as técnicas de distribuição. Né? Então existem duas formas de você distribuir seu conteúdo. A orgânica e a paga. Não é para, é paga. Eu já vou arrumar agora, por um pouquinho de toque, mas é paga. Tá? E ao lado. Ao lado. Pronto, agora a gente pode continuar tranquilamente a aula. Então, a distribuição orgânica e distribuição paga. Eu não vou discorrer muito sobre esses dois tipos de distribuição agora, tá? Porque são assuntos gigantescos também, então eu vou só passar por cima deles. Distribuição paga, eu vou só falar o que é, né? Então procurem saber mais sobre isso. Que a distribuição paga é você literalmente impulsionar a publicação, clicar no botãozinho promover lá do Instagram para poder colocar dinheiro e promover a sua publicação. Então isso é distribuição paga, isso vai fazer com que a sua publicação alcance mais pessoas e vai trazer consequentemente mais audiência. Mas tomem cuidado com a distribuição paga, tá? Se você não direcionar para o público certo, de novo, nicho, persona, tá? Se você não direcionar a sua publicação, a publicação que você está impulsionando para o público certo, isso pode ferrar com o seu público e trazer muita gente ali que não é o público que você deseja. Tá? Então aí vai ficar mais difícil ainda de você entender o seu público ali que tá te acompanhando e consequentemente mais difícil de você transformar essas pessoas em pacientes, no caso, né? Que eu acredito que seja o grande objetivo da maioria de vocês. E a distribuição orgânica é a distribuição que é feita no dedo. Então a distribuição orgânica ela envolve não só trabalhar relacionamento, mas você pode pegar todas as suas publicações, por exemplo, toda publicação que você faz, todo post que você faz, vídeo, foto, publicar não só no Instagram, mas também no Facebook, por exemplo, né, tá ativo ali no Facebook, entrar em fóruns e compartilhar suas publicações nesses fóruns, claro, fóruns que tenham a ver com aquilo que você está se dispondo a falar. Entrar em Instagram de outras pessoas, por exemplo, que falam sobre um conteúdo parecido, e claro, sempre com bom senso, mas ir respondendo as pessoas lá, né? Você vai lá, entra na publicação e vê os comentários, por exemplo, e vê os comentários de pessoas que não foram respondidas, né? Que aquela pessoa não respondeu, você ir lá e responder, claro, sem arrogância, usando bom senso. Mas distribuição orgânica é literalmente você pegar o seu conteúdo e distribuir ele. Outras coisas que envolvem técnica de distribuição orgânica é você trabalhar conteúdos os quais o próprio algoritmo das redes sociais distribui mais. Como a gente já sabe, por exemplo, Reels no Instagram. Reels é uma ferramenta nova aí que tem entregado absurdamente, assim. Então você cria um conteúdo e ele vai distribuir ele vai aparecer para um monte de gente organicamente, né? Ou seja, o algoritmo vai entender para quem que ele é relevante e já vai jogar ali para aquelas pessoas assistirem. Então você também trabalhar conteúdos que o algoritmo entende que são mais distribuíveis, talvez seja essa a palavra, mas isso faz parte de gerar audiência. Então esses são os 4 pilares que vão fazer com que você construa um conteúdo de qualidade, tá, pessoal? Então, claro, e por último, existe um último pilar, eu não costumo colocar ele como pilar, mas porque eu acho que faz parte do todo, mas você pode colocar ele como pilar também, que é você documentar a sua jornada sempre. Então tá sempre mostrando que você, assim como as pessoas que estão te acompanhando, você tá saindo de B indo pra A, você tá saindo de A indo pra B. Né? Você tá chegando a um outro lugar, você tá avançando e você tá evoluindo. Então é muito interessante você tá mostrando a sua jornada junto com aquelas pessoas, tá? E por fim, o que realmente importa é produzir e distribuir conteúdo. Então, acho que deu para entender mais ou menos o que faz um conteúdo ser legal. E aqui eu vou dar algumas dicas para vocês. A primeira delas, procure trabalhar pautas quentes, frias, polêmicas e cultura pop. Então, uma pauta quente é normalmente algo que aconteceu nas últimas 24 horas. Você pode falar de algo que aconteceu nas últimas 24 horas. Por exemplo, o BBB que rola todo começo de ano e agora tá super hypado, super famoso o BBB. Né? Você pode comentar coisas que aconteceram no BBB nas últimas 24 horas, por exemplo. Você pode falar de alguma notícia que aconteceu nas últimas 24 horas que foi relevante para muita gente. Né? Enfim, tudo isso são pautas muito relevantes, são coisas que as pessoas são muito procuráveis, né, ali naquele momento. Uma pauta fria é uma pauta que dura mais tempo, né, que a gente costuma chamar de conteúdo evergreen, ou evergreen em inglês sempre verde, né, ou conteúdo perene.
né? Então é um conteúdo que ele não tem data de validade. Então, por exemplo, exercício de respiração é um conteúdo, é uma pauta fria que é relevante para muita gente sempre, né? Eu posso falar sobre, sei lá, aqui é onde tem mais coisa para falar, né? Eu posso falar sobre o que é a ansiedade, o que causa a ansiedade, enfim, isso tudo são pautas frias, são pautas que normalmente são relevantes sempre. Tá? Aqui é interessante tomar um pouco de cuidado, porque não é toda pauta que vai ser sempre relevante ou toda pauta que é relevante o suficiente para ser sempre buscável. Né? Um exemplo de pauta fria seria, por exemplo, aqui nesse livro aqui, obrigado pelo marketing do criador da Rock Content, né, que hoje em dia é a maior empresa de marketing de conteúdo do país. Ele deu um exemplo muito legal, que eles têm uma matéria no blog deles, um artigo no blog deles que é o que chama o que é marketing digital. Né? Esse artigo que está no blog dele já rendeu, nesse livro ele comenta que esse artigo já rendeu mais de R$ 1 milhão em negócios para eles, porque é um conteúdo que é muito buscável, é um conteúdo que está muito bem escrito ali no blog deles e traz uma informação que é muito relevante, uma informação que tem muita qualidade e é um conteúdo muito buscável. Então a pessoa vai lá, lê aquele conteúdo, se interessa por aquilo, se interessa pela empresa e acaba, né, solicitando o serviço deles. Então isso é uma pauta fria. Mas vamos lá, a pauta polêmica é uma pauta polêmica, é uma pauta que ela tem engajamento por mais tempo, não necessariamente algo que aconteceu nas 24 horas ou algo que vai ser sempre relevante como uma pauta fria, mas ela é uma pauta que ela tem um tempo de engajamento maior, então uma polêmica que esteja acontecendo aí no país, por exemplo, você pode comentar sobre isso, né, ou falar sobre um assunto que ele é polêmico para muita gente, né, que é um tabu, por exemplo. São pautas que têm engajamento alto e por mais tempo. E cultura pop é sempre relevante, né? Então aqui eu coloquei um exemplo, como é que foi a preparação no caso de vocês, né? Que estão, por exemplo, se você é psicólogo, fala sobre saúde mental, mas é muito ligado em assunto de cinema e o seu público ele também é ligado em assunto de cinema porque você fala bastante sobre isso, você faz bastante esse link, né? Como o cinema ensina a gente na psicologia. Aí eu posso falar aqui, botei esse exemplo. Como foi a preparação psicológica do... Fugiu o nome dele agora, mas o ator que fez o filme Coringa, né, para poder interpretar o Coringa. Como é que foi a preparação psicológica? Isso fala sobre cultura pop, isso é sempre relevante para muita gente, então também é um assunto que é interessante. Aqui já tem várias dicas, tá, de temas que vocês podem trabalhar. Outra dica que eu posso dar é explore Reels bastante, tá? Então Reels é uma ferramenta que por ser nova no Instagram, ela tá com uma distribuição gigantesca, absurda, muito alta. Então vale muito a pena ser explorada. Né? Fora que é uma ótima forma de você transmitir uma informação rápida, uma informação curta, de alto valor. Né? Então faça isso em bastante volume. Então faça bastante, produza bastante Reels, porque quanto mais Reels você produzir, mais pessoas você vai estar alcançando. Né? E mais o algoritmo vai entender que você é relevante ali naquele formato. Então ele vai distribuir mais o seu conteúdo. Tá? Mas, de novo, toma cuidado para não atrair o público errado. Então, faz sempre conteúdo voltado para aquilo que tem a ver com o seu objetivo ali, que tem a ver com o que você está falando. Se você fala sobre síndrome do pânico, faz Reels falando sobre isso. Se você fala sobre cinema, faz Reels falando sobre cinema. Entendeu? Porque é esse o público que você quer buscar. E por último, por último não, nem penúltimo, conteúdo de humor. Conteúdo de humor é sempre relevante. Então, aqueles vídeos engraçadinhos. Claro, não vai entender que você precisa ficar fazendo vídeo de dancinha, não é isso. A dancinha do TikTok, não é esse o objetivo. Mas conteúdo de humor que tem a ver com o seu tema é sempre interessante, é sempre relevante, sempre cativa legal, sempre engaja legal. Então, é muito interessante trabalhar conteúdo de humor. Não sempre, não o tempo todo, mas procura trabalhar sim esse tipo de conteúdo. E por último, falar sobre vida pessoal, né? Então não se esqueça de mostrar quem você é também. As pessoas querem saber quem você é, como é que é a sua vida, por que você está fazendo o que você está fazendo, por que você está lá. Né? Isso é relevante para todo mundo e fora que é uma ótima forma de ir documentando a sua jornada, né? Falando sobre a sua vida pessoal. Bom, pessoal, então é isso. Fica por aqui. Acho que vocês conseguiram entender o que é um conteúdo de qualidade, o que torna um conteúdo de qualidade. Lembre-se, não existe uma fórmula para isso, não existe uma coisa que vai fazer o seu conteúdo ser bom, não. É um conjunto de tudo isso. Tá? Use essas dicas. Lembra, toda vez que você for pensar num tema para um conteúdo, que você for pensar num roteiro para um vídeo, lembra desses
desses pilares, tá? Então pensa se, meu conteúdo está gerando valor, ou ele está trazendo cultura, ou ele está gerando relacionamento, ele está gerando audiência. Pensa sempre nisso, tá, pessoal? Então é todo esse conjunto de coisas que vai fazer com que o conteúdo de vocês seja relevante, seja de qualidade e vai fazer com que você cresça nas redes sociais. Bom, então é isso, pessoal. Até a próxima aula, até a próxima quinta-feira e aquele abraço.